Final de jogo aqui pelo Brasileiro de Aspirantes, Grêmio 3, Paraná 0, onde a equipe tricolor foi superior durante a partida, mas fez os seus 2 gols no final. Desta forma, vai para 4 pontos na competição. Esporte na TV, presente em todas as competições gaúchas. Boa noite, está entrando no ar mais um Esporte na TV. Estivemos então ontem com o primeiro programa ao vivo, grande programa com Rafael Anitz e seu atleta que disputará o Brasileiro Online. Vocês têm aí então imagens da nossa participação no jogo do Brasileiro de Aspirantes entre Grêmio e Paraná, vitória tricolor 3-0. À noite, Libertadores, Grêmio empatou no último minuto com a América de Cali e Inter perdeu para a Universidade Católica. Essa introdução está sendo gravada pela manhã, o sorteio foi já ao meio-dia, então essa hora já sabem os adversários que terão nas oitavas de final, tanto o Grêmio quanto o Inter, no final do mês de novembro inicia a fase. Neste final de semana, muitas atividades, mas vou resumi-las em Brasileiro Inter, jogando em casa contra o Flamengo, disputando a liderança, Grêmio jogando no Paraná contra o Atlético Paranaense. E o feminino iniciando a segunda fase, o jogo da Bandeirantes também, Grêmio e Corinthians, o jogo na Arena, domingo à tarde. Então, o Esporte na TV estará lá e estaremos acompanhando toda a programação. Um ótimo programa agora com Eduardo Béttio, assessor de imprensa do JR. Eduardo Patrick Béttio, jornalista formado pela Universidade Fevale, atualmente assessor de imprensa da União Jovem do Rincão, UJR. Boa noite! Está entrando no ar mais um Esporte na TV, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, e também pelas redes sociais da Vale TV. No final do programa, a gente vai estar falando alguns detalhes a mais sobre outros canais do próprio Esporte na TV, mas deixamos para um após esse aí. Com honra, eu tenho alguém que eu convivo já há vários anos. Tanto a gente foi colega num período que eu estava de pronta recuperação do meu segundo acidente, quanto depois em conduções de eventos e atividades. E como aqui a gente já trouxe assessorias de imprensa de ambos os clubes de futebol e também aqui da região, hoje vamos trazer alguém que faz assessoria de imprensa do futsal. E para isso eu tenho a honra de ter como convidado na noite de hoje, Eduardo Béttio. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bom? Prazer estar falando contigo de novo, né? Nessa distância e nessa loucura que é essa pandemia, né? Que essa pandemia está nos pegando de uma maneira totalmente diferente e a gente não estava, de certa forma, preparado para tudo isso, para viver 7 meses, né? Num período de isolamento aí familiar, com poucas alternativas de entretenimento, né? A não ser essas pela televisão, pelas lives, né? O próprio esporte parou durante um bom tempo. Mas é um prazer estar falando contigo e é um prazer de novo estar participando do programa Esporte na TV da Vale TV. Isso aí. E para mim é mais poder ainda te ter aqui junto no programa, porque a gente tem norteado, basicamente, principalmente pós essa retomada, como tu falaste, pós o início da pandemia, a gente teve que se reinventar e fazer programas que trouxessem conteúdo para quem vai acompanhar. E nada melhor do que contar histórias e falar de como se produz conteúdo, como é o teu caso, numa situação da qual a gente vivencia. Mas vamos falar primeiro porque muitos, talvez, dos que estão nos acompanhando ainda não conhecem o Eduardo Béttio. Eduardo Béttio, 28 anos. Como é que o Eduardo se auto-apresenta? Sou um cara alegre, divertido, que procura estar sempre bem com a vida, né? Brincando. E muito amigo dos amigos, né? E é assim que começa tudo isso, né? Trabalhar com esporte sempre foi uma coisa que eu sempre quis, desde o começo lá, me lembro com 5, 6 anos, quando comecei na escolinha de futebol do Novo Hamburgo em 98, 99, e aí começa essa loucura por esporte, né? Meu pai sempre incentivou, né? E a gente começa nessa batida até agora e segue trabalhando com o que a gente gosta, né? Isso é o mais importante. E melhor ainda, trabalhando com informação, né? Aliando jornalismo e esporte, que são duas das minhas paixões, né? Então aí que vem a minha pergunta agora.
para saber como o Eduardo se tornou jornalista. Por que a escolha pela profissão? Por vários motivos, né? Lá com 15, 16 anos no ensino médio, tentava jogar, né? Nunca joguei muito bem futebol, mas a gente tentava jogar, a gente vivia no meio, tem amigos até hoje, né? Amigos da bola, né? Que estão espalhados por aí, alguns jogando, outros não. E assim sempre foi, né? Na escola foi sempre um menino que sempre gostou de estar nas aulas de educação física, jogando, conversando sobre futebol, sobre os clubes, enfim. E eu fui indo para esse lado, né? De querer trabalhar com esporte. Então, lá pelos 15, 16 anos, eu tinha já uma ideia bem clara, que eu faria ou educação física ou faria jornalismo. E foi aí que surge a paixão pelo jornalismo, por várias coisas, né? A gente estava num período de crescimento midiático e com vários eventos, o Brasil se organizando para receber vários eventos esportivos, né? O PAN de 2007 é um marco, né? Eu me formei no ensino médio em 2009 e a cobertura do PAN, né? Principalmente também lá do futsal, que foi uma das modalidades daquele PAN de 2007. Aquela cobertura me marcou bastante e a decisão, então, por fazer jornalismo, por contar histórias, por gostar de histórias e por gostar também de conhecer novas histórias né? E poder conhecer outros lugares, né? Outras pessoas, outras realidades diferentes da que eu vivo hoje, né? E da que eu vivia naquele período. Então, acho que quase que eu gosto de tocar e puxar isso, mas as pessoas que forem olhar os programas que a gente fez com jornalistas que trabalham com esporte, geralmente a dúvida da escolha da faculdade sempre teve ou educação física ou jornalismo, foi para o jornalismo, mas trabalha com esporte, né? Então, acaba se tornando. Mas daí então teve essa escolha, mas vamos já puxando para a realidade da qual foi a tua entrada para o JR. Acho que é bom que tu comentares isso, porque a gente falou em bastidores e eu me lembrei, mas acho que é uma coisa bem legal de tu relatares como se deu essa introdução tua ao JR. Eu sou um menino que mora em Estância Velha, né, no bairro Sol Nascente, e o JR, por pertencer ao bairro Rincão, sempre fez parte da minha infância, né, de certa forma. Eu sempre conheci o clube, nunca joguei nas escolinhas do clube, nunca participei de nenhuma atividade do clube até 2012, quando eu entro no JR. Eu jogava sempre no Novo Hamburgo, em outros lugares, porque eu preferia futebol de campo. Mas muitos dos meus vizinhos, dos meus amigos da minha realidade infantil próxima, muitos deles jogavam no JR e falavam muito bem do JR, né? Mas nunca me interessou até certo momento, né? Então, eu fui para a faculdade, fiz estágio na GECOM, em projetos sociais da Fevale, como, por exemplo, café comunitário, né, do núcleo de rádio, Crianças de Canudos, onde a gente oferecia oficinas de fotografia, né, crianças do bairro Canudos. E nesse período, eu fiz algumas participações para a TV Fevale, né, no Gauchão de 2010, 2011. Então surgiu o convite de trabalhar na online, né, na online vôlei, né, que tinha a possibilidade de um patrocínio gigantesco de uma multinacional que acabou depois de meio ano acabou não se confirmando. Mas eu comecei a minha trajetória no jornalismo esportivo, digamos assim, trabalhando com assessoria de imprensa no vôlei. Né, e foi um período de bastante aprendizado. Ali foi a minha primeira escola, né, digamos assim, dentro do esporte. E depois, em 2011, depois de um período assim de procura de emprego, o mercado não estava fácil, assim como hoje não está. O meu colega, né, e amigo Rafael Alves, filho hoje do presidente da JR, Cláudio Alves, a gente era muito amigo na época de faculdade, falava muito sobre esporte, enfim. Ele já trabalhava na JR, na assessoria de imprensa da JR, e nessa volta para o ano de 2012, ele me convida, Beth, como tu é um cara do bairro, ali da região, eu acho que tu vai se interessar com essa proposta, a gente está com uma ideia de trazer uma web rádio para a JR para as transmissões dos jogos do Campeonato Gaúcho de Futsal, Série Ouro, que o JR estava naquele momento. E a gente gostaria de contar contigo, né? A princípio, trabalho voluntário, mas com o decorrer do tempo e do ano, a gente vai começar a te remunerar. E assim começa essa história, né? Entro na JR em 2012, né? Naquele ano que o JR tem né? O último ano da JR na Série Ouro, né? Sim. E o primeiro ano, coincidentemente, do projeto social e das equipes de competição via lei de incentivo ao esporte, né? Eu não conhecia até então a estrutura e, de uma certa forma, eu fiquei com surpresa com o tamanho que isso se tornou a partir de 2012, né? Sim. Então, a gente começa por aí a nossa história no JR e já são quase 9 anos, né? De trabalhos realizados para essa grande e importante instituição do município. Beleza.
Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e daí nós vamos começar a debruçar, porque contém vários detalhes e muito interessantes, porque por conhecer, eu acho que o espectador vai querer saber até um pouco mais da onde e como o Bétio se desenvolveu dentro exatamente desse tamanho do projeto, que é a UJR. Já voltamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Como vocês já sabem, a gente agora de maneira híbrida, pois tivemos na quinta-feira a conversa com a Rafaela Nitz e seu atleta que está participando do Brasileiro Online e voltando também com os programas gravados e com a honra de ter Eduardo Bétio, assessor de imprensa do JR. Ele falou no primeiro bloco suas escolhas, suas decisões e como se deu sua entrada. E terminou falando bem de uma coisa que foi a transição, entre aspas, do projeto todo, o JR, pois vinha de participação mais focada em categorias adultas e para um segundo momento onde volta-se para um universo maior, que hoje abrange muita coisa. Que acho que isso que ele pode começar a contar como foi iniciar a trabalhar como, literalmente, assessor de imprensa, lá naquela época, 2013, 2014. Na verdade, a gente vem pensando, né, trabalhar com equipes adultas, né, em 2012. E foi muito legal, assim, porque foi esse período de transição do JR que o clube teve que fazer algumas escolhas, né? Uhum. E como o adulto acabou rebaixado, né, para a Série Prata e no ano seguinte o adulto não seguiu, eu já tinha me instigado para essa questão das categorias de base e para a produção de conteúdos das categorias de base. Então, assim, logo quando terminou o adulto, né, a competição na primeira fase da Série Ouro, que se deu o rebaixamento, a gente voltou com foco total, né? Eu já estava sozinho na assessoria de imprensa, ainda como estagiário, né? E a gente teve que começar a elaborar uma série de relacionamento com a imprensa regional, né? Para que as notícias das categorias de base tivessem a mesma abrangência, digamos assim, das notícias do adulto, né? E conseguir uma relevância, né? Que isso era muito difícil, conseguir isso. Foi um período bem complicado, assim, para mim, de entendimento meu como profissional, de que laços e de que forma as categorias de base e o projeto social também do JR, né, principalmente esses dois, pudessem chamar a atenção da mídia, né, de maneira positiva, já que a gente trabalhava nessa época com grandes patrocinadores já, né, a Fevale vinha há um bom tempo, né, já fazia quase 12 anos a parceria, tinha o primeiro ano do Banrisul, né, então ali que começa essa importância da gente botar essas marcas na mídia. E eu digo que foi minha segunda escola porque eu fui muito cobrado aqui dentro durante algum tempo para as marcas dos parceiros, né? Para as fotos das marcas dos parceiros, né? E isso realmente é uma questão que às vezes na assessoria de imprensa a gente está focado no jogo e a gente se esquece às vezes em alguns momentos de fazer fotos focadas onde é que aparece mais vezes o patrocinador, né? Ou com foco onde é que a marca onde é que o patrocinador aparece, né? Uhum. Então é isso que acaba acontecendo. Então, começou aí, né? Produção de conteúdos para as categorias de base, né? E logo no primeiro ano, a gente tem o título estadual sub-15, né? Que foi conquistado no triangular em Esteio, né? O primeiro ano do Eduardo Tolini como treinador da categoria sub-15 e o primeiro título, né? E logo na sequência, em 2013, o Gustavo Henneman, que hoje trabalha no Grupo Sinos, né? Repórter conceituadíssimo aqui da nossa região, trabalhou por um período comigo aqui, foi mais um período de grandes aprendizados, né?
a gente dividia as tarefas de assessoria de imprensa, de produção de conteúdo para projetos, né, de ideias de conteúdos para projetos. Então, nesse segundo ano, acontece, então, o segundo título Sub-15 do JR, né, que deu grande valia para, né, a exposição do clube, porque ele se considerou, né, 2013 e 2014 se consolidou esse trabalho de assessoria de imprensa dentro das categorias de base, né, do clube. Pela maneira como a gente trabalhava, né, de parceria com os veículos de comunicação em âmbito regional, né, e depois surge o blog do Sandro também, que é um parceiraço, a rádio ABC 900, que hoje é 103.3, também sempre parceira, mas principalmente a parceria com o Jornal NH. Foi aí que começa essa parceria, esse volume de impacto, né, que se tornou extremamente positivas, né, para o clube e para os seus parceiros nesse período, né, e consequentemente a renovação dos patrocínios para os anos seguintes. Mas agora que é um fator também importante. Um fator importante, Cláudio, desculpe te interromper, mas é um fator importante que a gente às vezes não percebe quão importante é o trabalho do assessor de imprensa dentro das agremiações, né? Talvez o Grêmio e Inter, esse trabalho a gente não vê tanto impacto pelos valores, né? Pela comercialização dos espaços da televisão, da própria rádio, né? Pela abrangência que é. Mas em clubes como o JR, né? Do futsal e clubes de outros segmentos esportivos, aparecer na mídia é muito importante para a renovação dos contratos de patrocínio para os anos seguintes, né? Principalmente quando a gente usa recurso federal para isso, né? Que é o caso da Lei de Incentivo ao Esporte. Eu acho que eu ia puxar exatamente isso, porque essa é uma diferença, não vou dizer gritante, mas ela é reveladora, porque o foco lá deles, às vezes, não é nem pensar no que vai acontecer com quem está apoiando do lado, e sim retratar apenas o fato do momento, né? Já tu tem que estar, além de pensando do momento, e tu citaste isso no início, e daí eu venho o meu elogio, já lembrando, do período que a gente também teve junto, tanto ali quanto em outros projetos aí na época do ginásio, a parte da fotografia, porque essa é uma habilidade que tu tens de focalizar tanto o evento quanto a pessoa que está apoiando ela, né? E isso na verdade, é quase uma arte que o jornalista tem que ter para poder conciliar as duas e trazer isso com emoção, muitas vezes, né? Tem vários momentos, né, que é o seguinte, né, o assessor de imprensa, no meu caso, eu hoje trabalho sozinho aqui no JR, tem várias funções, né, mas durante o jogo que é no caso que a gente está falando de esporte de rendimento, que é o caso fim dessa nossa conversa nesse momento, o que acontece? A gente tem que entender do jogo, saber o que está acontecendo dentro do jogo para passar as informações, a gente tem que ter esse cuidado com a fotografia do evento para trazer essa emoção, né? E dentro dessas histórias teve um jogo, estreia de campeonato, que a JR goleou na estreia, né? Ainda não me lembro que ano foi, mas os guris não estavam comemorando os gols, né? E eu peço para eles, né? Quando faz gol, comemora. Daí o menino fez o gol e foi uma foto fantástica que o Jornal NH publicou na íntegra, que é uma das fotos que eu mais gosto, de braços abertos, aparecendo os patrocínios e a emoção, né? Do gol, com a bola dentro do gol e isso é muito importante. Tem outras fotos também que me marcam bastante, que são fotos, por exemplo, em 2016, se eu não me engano, lá em Santo Ângelo, né, num jogo difícil, um jogo complicado, que o JR venceu na prorrogação. A emoção quando o JR vence a prorrogação e a comemoração dos atletas de comissão técnica, né? A gente com um jogador a menos ali naquele momento da prorrogação, que a gente teve um atleta expulso. Então, isso também, outra foto que me marca bastante, né? Um espaço também grande no jornal, que são momentos que marcam a gente, assim, e fazem o trabalho a gente valer a pena, né? Nós conversamos em bastidores, mas eu gostaria que tu contasse agora um pouquinho mais. Então, vamos lá. Uma história que para ti foi triste e uma história, pelo menos, que para ti foi muito legal fazendo esse papel. Desses quase 8 anos da JR tem muitas histórias legais, né? Mas eu vou começar pela triste, que é quando a gente tem a consciência que os atletas, a gente fica triste quando os atletas são eliminados, né? Porque a gente vê as eliminações de competição, todas elas são muito tristes, né? Principalmente quando a gente acompanha, né? Ou não sabe no começo do ano o potencial daquela equipe, e aquela equipe que não é tão competitiva, né? Ela se transforma competitiva dentro da competição e apresenta um grau de evolução e maturação muito grande.
né? Então a gente está no dia a dia, a gente acompanha os esforços dos meninos de irem e vir para os treinamentos, né? O sacrifício que é para muitas famílias com os atletas, principalmente de 17 a 20 anos, se manterem, né, na busca pela realização do sonho de se tornar jogador de futsal, né? Então, assim, a gente acompanha tudo isso. Então, o que acontece é que todas as eliminações são tristes, né? Então, assim, não são várias histórias, né? Mas as eliminações são sempre tristes para isso, né? Para esse tipo de trabalho, né? A gente tem que contar uma derrota de uma equipe que evoluiu tanto na competição, é um momento triste, né? Que eu considero triste. Né? Desculpa interromper, mas infelizmente é papel do assessor ter que relatar de alguma forma, mas ele tem que relatar também a derrota, né? E tem momentos, assim como a última final de campeonato que o JR participou em 2017, que foi nos pênaltis lá em Santo Ângelo, com Douglas Vaz, nos pênaltis, é uma coisa que marca, né? Às vezes a gente demora, e depois de uma viagem que 8, 9 horas de ônibus, né? Num ambiente de tristeza e num ambiente que se estava de euforia por ter ganho o primeiro jogo, é um momento que marca, né? E tu tem que saber contar isso também, é um momento... Tu tem que ter cabeça fria para contar, né? Para não mentir o que aconteceu durante o jogo, né? E para não passar nenhuma informação que não seja verídica e de que aconteceu naquele local para quem não estava acompanhando, né? E a Feliz? A Feliz são várias, né? São várias percepções que a gente tem, mas eu cito uma que é uma matéria que saiu no Globo Esporte ano passado, que esse também é o papel do assessor de imprensa, né? Que tinha um menino da Sub-15, o Cauã, que vinha de bicicleta lá do Santa Afonso pro ginásio. E aquilo ficou na minha cabeça. Na realidade que a gente vive, hoje poucos atletas se sacrificam dessa forma, né? De andar uma distância tão grande para continuar em busca de um objetivo. E aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. Mas não era o momento de divulgar ainda. Então até então teve numa fase importante da competição e decisiva que a gente viajou a Uruguaiana. E surgiu a ideia de pegar aquele menino que não jogava tanto, mas era com frequência convocado, fazer ele virar uma espécie de pelo número de amizades que tinha, era um menino que todo mundo gostava, né? O ambiente dentro do grupo para ele era muito favorável. E dentro dessa história eu fiz, então, uma contagem de quantos dias ele demoraria de bike para ir até a Uruguaiana. E foi assim que começa a história. Foi assim que começa a história do Cauã, que depois né, a competição já tinha acabado, a JR já tinha sido eliminado, mas que chamou a atenção do Globo Esporte, né? Para esse tipo de material que depois ficou muito legal, né? Um menino que vive com a avó, que a avó né? Né? Então a gente foi lá, conversou com a avó, a gente pode mostrar a casa aqui, né? Pode vir, né? Então foram várias coisas que foram acontecendo, que foram dadas certo, né? E a última é uma matéria de futsal social, que esse momento de pandemia que impactou todo mundo, né? Todos de uma maneira bem severa, e o projeto começa com aulas virtuais, a partir da confecção de uma bola de meia, né? Há quanto tempo eu não ouvia falar de uma bola de meia? Talvez tu, Cláudio. Eu joguei lá atrás, na minha infância. Eu, na minha infância, me lembro dos meus primos, dos meus amigos no interior lá, falando de bola de meia. Então, foi aí que surgiu, a gente sugerir essa pauta para a RBS, né? A partir da confecção da bola de meia, os alunos continuarem envolvidos com o projeto e atenção do projeto de proteção social sobre o projeto, né? Sobre os alunos, né? Então, isso também foi uma matéria bem bacana, que foi veiculada há poucos dias, né? Isso, foi agora. Nós vamos falar faz 2, 3 semanas, né? Mês, eu acho. É? Faz um mês ainda, né? E o projeto até essa semana passada estava acontecendo de forma virtual, né? Então, são coisas que a gente tem que saber de onde é que tira, né? Para contar histórias. Teve uma também que era um momento decisivo e a JR tem um processo de reformulação de treinadores com treinadores jovens nas equipes, comandando as equipes, né? O Eduardo Tolini e o Douglas Vaz, no Sub-20 e no Sub-17. Chegou um momento que a gente precisava fazer alguma coisa diferente para ter a atenção do jornal para isso. E eu utilizei os dois como case da matéria, né? Contando a história deles como atletas da JR e de como foi essa transformação deles de terem sido campeões jogando pelo clube para esse outro lado da quadra, né? Que é treinar equipes em momentos decisivos, né? Mesmo que os dois, depois como membros de comissão técnica, já haviam sido campeões, né? Mas era um momento para a gente relembrar um pouquinho dessas histórias, né? Porque muitas das pessoas, só quem conhece
e vivencia o JR sabe dessas histórias, né? Exato. E tu acaba tornando essas histórias que são muitas vezes muito especiais para serem contadas, até porque elas têm uma relevância muito grande, mas que no dia a dia só poucos conhecem. Cabe, muitas vezes, na tua função, dar esse tchan para que ela venha a reverberar para toda a população, né? Exatamente, saber o momento certo de divulgar cada coisa, né? Às vezes a gente tem uma história muito bacana que às vezes passa desapercebido, né? Ou que não é o tempo de divulgar e que a gente acaba não divulgando porque passou, porque foi isso, foi aquilo. Então, é papel do assessor de imprensa dentro de um projeto, né? Né, no caso de categoria de base, saber contar as histórias e saber quando contar, né? Principalmente quando os meninos estão indo para outros times, né? O Fernando, que hoje está na CBF, foi bicampeão estadual com o JR no Sub-15 e hoje é um dos principais jogadores da CBF, né? Outros meninos que passaram por outras equipes e estão jogando, né? Por aí, jogando Série Ouro, jogando na Europa, o caso do Lele, que está na Itália, o Ita, que foi um profissional formado na UJR e que está trabalhando hoje nos Emirados Árabes, né? O Gabriel Rosa e o Tix, que são peças fundamentais no Lagoa, né? Então, isso também é legal de contar, né? Porque mostra que o JR tem um trabalho de formação, né? E com a vinda do adulto do ano passado para cá, isso se enraizou mais, né? Porque esses meninos da Sub-20, né? Conseguem vislumbrar toda a pirâmide que a gente trabalha, né? E consegue, junto com a nossa equipe adulta, né? Competindo, mas e com esses outros atletas aí que estão no mercado, que foram revelados pelo JR, a gente consegue fazer com que eles também vejam que é possível se tornar um jogador de futsal, né? Mas isso não é só trabalho de assessoria de imprensa, né? Isso é um trabalho muito bem feito. Aqui, hoje a coordenação das categorias de base é do Eduardo Tolini, das equipes de rendimento do Eduardo Tolini. É um trabalho muito bem feito e muito bem pensado, né? Muito bem elaborado, para que todos os meninos, né, tenham essa noção de quão importante hoje tá na UJR, né? De como, né, de se caminhar e de levar na camiseta de jogo, de treino, grandes marcas, que é uma responsabilidade, todos nós sabemos, né? E por isso, a UJR, quem joga na UJR, quem trabalha na UJR, precisa ter uma visão diferente da modalidade, muitas vezes, né? Do impacto que é trabalhar na UJR dentro hoje da modalidade de futsal, né? Que é uma referência de formação, né? por esses patrocinadores e pelo trabalho realizado, com certeza. Então, as coisas vão nesse sentido, né? Beleza. Sentido, Cláudio. Eduardo, show de bola. Mas antes de encerrar, eu queria que tu, Eduardo Bétio, desse uma mensagem para o nosso telespectador que está hoje acompanhando o programa conosco. Eu queria te agradecer em primeiro lugar o convite, tá, Cláudia? A gente sabe que às vezes a gente consegue participar, às vezes por nossos outros motivos a gente não consegue estar sempre presente. Mas é muito bom falar de um pouco do meu trabalho nesses quase 9 anos de JR, né? E ser lembrado por ti, que é uma pessoa muito querida aqui dentro do clube, é muito legal. E que as pessoas começam e tenham interesse, né, de conhecer um pouco mais o trabalho que é realizado pelo JR em seus projetos, né? É um clube que traz investimentos para Novo Hamburgo, realiza trabalho em Novo Hamburgo, né? Só em Novo Hamburgo são quase 800, 900 famílias envolvidas, né? Isso é muita coisa, é muita coisa, né? Dentro do contexto atual que a gente vive, né? Esse relacionamento com as escolas é super importante, então que a comunidade, a gente sabe que o futebol profissional em Novo Hamburgo, os esportes em Novo Hamburgo, de uma maneira geral, precisam de apoio, né? Precisam de apoio da comunidade para eles se manterem ativos, para que as pessoas possam realizar seus sonhos, possam cumprir seus objetivos, possam estudar, enfim, possam completar seu ciclo de vida, né? Dentro do esporte. Então, que as pessoas comecem a olhar um pouquinho para o esporte local e dar mais atenção, de vir quando estiver liberado um jogo das categorias de base da UJR, da equipe adulta, da equipe feminina, né? Para ir num jogo de vôlei quando tiver, para apoiar, porque isso é isso que vai fazer com que os nossos jovens e os nossos adolescentes não procurem outros caminhos, né, para suas vidas, né, e permaneçam saudáveis, praticando atividade física e num caminho direcionado aí para, né, o segmento de carreira, seja ele no esporte ou não. Como cidadão de um modo geral, né? Isso, que seja cidadão de bem, né, Cláudio? Que se sente no esporte, mas que se não der certo, o esporte pelo menos é um caminho para essas pessoas se realizarem profissionalmente depois, né? Perfeito. Eduardo, de coração, obrigado por ter aceito o convite. Foi um grande programa.
uma beleza, sensacional, a transmissão de conteúdo, acho que as pessoas podem ter noção. Então, quem não conhecia o Bet hoje sabe tudo que ele já fez. Inclusive, essa matéria que saiu há poucos dias no Globo Esporte e ainda está rolando em grupo de WhatsApp aí na nossa região, essa matéria. E, ao mesmo tempo, saber como é ser assessor de imprensa, ainda mais num esporte amador que ainda não é olímpico, que ainda não é valorizado de uma maneira que não é fácil. Eu, por conhecer, ainda mais, dou os parabéns pelo trabalho. Agradecemos a todos a terem acompanhado mais um programa Esporte na TV e continue com a nossa programação.